Mais uma vez, boa tarde a todos vocês. Esse é o nosso estudo do Livro dos Espíritos, e eu estava me dando conta que nós já estamos estudando há muito tempo, né? Assim, há quase 2 anos já, né? E aí, para a gente lembrar, assim, como que é, o que nós estamos estudando, né? Eu vou, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, mas eu quero mostrar para vocês aqui uma um índice do Livro dos Espíritos aqui. Deixa eu mostrar aqui, só para a gente saber certinho onde que nós estamos. Vou compartilhar aqui. Isso. Aí, opa, aqui. Olha que bacana, né? Aqui é o Livro dos Espíritos, e nós temos aqui, veja bem, o índice, né? Então, o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes, né? Só para a gente relembrar, assim, e saber onde que nós estamos, né? Então, o livro primeiro, a primeira parte se chama Causas Primárias. E aí tem o capítulo 1, Deus, capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, capítulo 3, a Criação, capítulo 4, o Princípio Vital. Tudo isso nós já estudamos e todo o nosso estudo fica gravado e fica no nosso canal do YouTube. Então, qualquer um que queira começar do começo, mas, na verdade, assim, não tem necessidade. Porque a gente acaba repetindo as coisas. É claro que fazer um estudo sistematizado é sempre melhor, né? Do que ficar fazendo um estudo aleatório. A gente acaba crescendo juntos, aprendendo um monte de coisa. Mas nós já temos aí uma caminhada, olha. Aí vem a parte segunda do Livro dos Espíritos, que chama Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, que é essa parte que nós estamos. E tem vários capítulos. Os espíritos, a encarnação dos espíritos, retorno da vida corporal à vida espiritual, pluralidade das existências, considerações sobre a pluralidade das existências, vida espírita, retorno à vida corporal, que é o capítulo 7, que é onde nós estamos, né? Então, em cada capítulo tem vários itens, né? E depois tem outros capítulos aqui, aí a parte terceira, leis morais, e a parte quarta, as esperanças e consolações. Então, é bem aqui que nós estamos, né? E quem quiser rever, quem não viu ainda e quiser ver, tem tudo isso aqui, todos os nossos estudos anteriores, e a gente não tem pressa, né? A gente vai devagar, porque conversando, pensando, não é uma aula, é um bate-papo, então todo mundo tem que falar, todo mundo tem que raciocinar, é um estudo bem, bem gostoso que a gente faz, né? Então, eu vou fechar aqui e vamos abrir o nosso estudo propriamente dito, que nós estamos nessa parte aqui, a união da alma e do corpo, que é o capítulo 7º, né? Esse capítulo 7º da volta do espírito à vida corporal. Então, para começar, a questão 344, o Kardec pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? Em que momento será que a alma se une ao corpo? É na hora do nascimento? É na hora da concepção? É depois? Será que o bebê já tem alma? Oi, bem, você estava pedindo para falar, pode falar. Eu queria ter uma ideia, mas agora você já falou.
porque a gente pode ver mais ou menos onde estamos dentro do Livro dos Espíritos pelas partes, né? 1, 2, 3 ou 4. Isso. Mas eu queria ter uma ideia em termos de páginas e em termos de perguntas. Nós sabemos que o Livro dos Espíritos tem, acho que 1080 perguntas, não é isso? Mil e alguma coisa, eu É, não lembro exatamente e alguma coisa, mas estamos hoje na pergunta 340 e poucos. Então, estamos isso, aproximadamente, eh, lemos 1/3 e ainda tem 2/3 pela frente, né? isso aí. Que gostoso, né? Por muito tempo nós vamos ter nossas reuniões aqui ainda para a gente estudar o Livro dos Espíritos e a gente se encontrar nesse estudo tão gostoso aqui, né? Muito bom. Mas assim, em que momento, pai, que o espírito se une ao corpo? Você lembra disso? Acho que eles saíram. Acho que eles saíram sem querer. Tia Florinda, a senhora sabe dizer isso para a gente? Em que momento que o espírito se une ao corpo? Então, Helene, ele se une assim na concepção, né? E Concepção. depois vai seguindo. Isso. É, É na fase, interessante isso, é isso mesmo, tia. É na e ele continua até nascer, né? Isso. Daí fica Essa encarnação, ela só se completa com 7 anos de idade, aproximadamente. Mas o espírito se une logo na concepção mesmo, né? Aí ele vai dominando a matéria, ele vai se inteirando, ele vai interagindo. Quando ele é um bebê, é claro que ele já está ali muito já está, né, tá mais para cá do que para o mundo espiritual, né? Mas assim, durante a infância ainda ele tem ele está mais para o lado de lá do que para cá, né? Assim, é Então, eu interessante queria que isso. você me explicasse que até 7 anos, eu sempre ouvi dizer isso, mas eu fico meio assim, não entendo direito. Então, assim, o espírito, ele começa a se ligar ao corpo logo na concepção. Logo na concepção, ele já se liga ao corpo. Mas, assim, o perispírito, né, ele vai se ligando ao seu correspondente material pouco a pouco. Então, veja assim, o cérebro perispiritual do espírito, ele é muito mais complexo do que o cérebro de um recém-nascido. De tal forma que, assim, a hora que esse espírito, ele encaixa ali no feto, né? Claro que ele já é daquele, ele está ligado, mas ele ainda está muito mais lá no mundo espiritual do que no mundo material. E à medida que ele vai crescendo, à medida que esse bebê vai crescendo, vai se desenvolvendo, esse espírito ele vai se ligando cada vez mais. É muito interessante, tem vários estudos de psicólogos que mostram isso, que a Maria José. Boa tarde, Zezé, seja bem-vinda, viu? E que algumas crianças muito pequenas, elas lembram de coisas que aconteceram nas vidas passadas. E, às vezes, isso dá até uma certa confusão, porque ela olha para a mãe e ela fala, você não é minha mãe, porque ela lembra da mãe da vida passada, ela lembra daquilo que ela fazia nas vidas anteriores, então ela acaba tendo uma ligação muito forte ainda com o mundo espiritual. E isso, pouco a pouco, é como se fosse uma janela, né? A hora que ela encarna, essa janela para o mundo espiritual, ela é muito grande. À medida que ela vai se desenvolvendo, essa janela vai fechando, e ela se fecha por volta dos 7 anos. É óbvio que nós sempre temos uma janelinha, uma fresta dessa janela,
voltada para o mundo espiritual, né? Porque a gente sempre tem a possibilidade de ter esse contato. Mas na criança, isso, né, a criança pequena, isso às vezes é muito forte. Deu para entender isso? Deu para entender, Elaine. Certo. Ela é bem protegida até os 7 anos, né? Pelos Sim. E justamente, assim, por ela ainda não estar totalmente senhora de si, né? Ela não está ainda totalmente senhora do seu corpo, ela tem muito mais proteção do que uma, né? Assim, depois vamos dizer, o guia espiritual acompanha, assim, de uma forma muito mais próxima do que depois dessa idade. Ah, tá bom. Oi, bem. Entendi. Obrigada. Imagina. Um outro aspecto da pergunta da Florinda é o seguinte, que o corpo de um recém-nascido ainda não tem os equipamentos necessários para reter o espírito plenamente, Sim, sim. né? Porque é o corpo que retém o espírito, né? Tanto que no momento da desencarnação, eu achava assim que o espírito ia embora e daí o corpo morria. Até que um dia eu estudei que não, é o corpo morre primeiro e daí não tem mais jeito, não tem mais lugar para o espírito e aí o espírito se desliga. Então é o corpo que prende o espírito, né? E aí o corpo de um recém-nascido ainda não tem todas as estruturas necessárias para segurar o espírito, né, para que o espírito fique completamente encarnado. Então é preciso esse período de mais ou menos 7 anos, né, dentro do qual a criança desenvolve, né, os seus órgãos e, sobretudo, o cérebro, né, para daí então ter condições, vamos dizer assim, de fixar o espírito dentro desse corpo. Ele é Exatamente. bem frágil, né, doutor? Ele é bem frágil, né, o espírito? Exatamente. Ele é muito Sim, exatamente, porque o corpo ainda é frágil, então, não que o espírito seja frágil, a ligação do espírito com o corpo é que é frágil. O espírito pode ser muito forte, mas o elo, né, com o corpo é que ainda está fraco, porque o corpo não está bem desenvolvido. Uhum. Isso, entendi. Gratidão. É interessante isso, né? Assim, por isso que essa criança precisa de tanta ajuda, né? De muita oração, enfim, né? Porque o espírito, ele está ainda em fase de adaptação, porque tudo é adaptação, né? Assim, pensa bem, às vezes a gente está num país, vai para outro, a gente já precisa se adaptar, que dirá um ser que estava num mundo espiritual, numa outra dimensão, e que de repente é encaminhado para um planeta como o nosso, né? Então, tem que ter uma fase de adaptação mesmo, né? E aí, essa encarnação, ela já aconteceu, o espírito está lá, isso... O corpo daquela criança reflete aquele, né? Foi feito para aquele espírito, mas o elo ele só fica mais forte, assim, vamos dizer, depois dos 7 anos. Mas vamos dar sequência aqui, então. Ó. Então, vamos ver o que ele fala. Olha, em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais... Elaine, Oi, dá licença um pouquinho. pois não. Eu quero pedir para o Orlando fechar o microfone, que está reverberando um pouco aqui, Orlando. Certo. Então, Beleza, aqui, ó. obrigado.
O espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai se apertando, até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus, né? Uma forma poética de dizer assim, ela nasceu. Então, essa união já está completa, mas ela só vai, assim, finalizar 100% por ocasião dos 7 anos, né? É claro que, assim, a gente recebe, assim, detalhes, né, da encarnação através da obra de Chico Xavier, através de outros espíritos que vão contando os detalhes, né? Mas, sem dúvida alguma, assim, no mundo espiritual, enquanto a mãe está gerando o bebê, né, no seu útero, esse espírito, ele já está ligado a essa mãe, mas ele vai ficando cada vez mais ligado até que ele nasça, né? E esse nascimento, é óbvio, a criança já está totalmente ligada, porém, do ponto de vista reencarnatório, né? Ela tem que ter um período de adaptação aí esses 7 anos aí, onde ela vai ficar cada vez mais encarnada, vamos dizer assim, né? É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Você acha, José, que o espírito ele pode meio que desistir e aí, assim, ele não querer encarnar? Ele não querer encarnar, você está falando no período de 9 meses da De gravidez? 9 meses, durante essa fase, né, a fase de gestação, será que o espírito pode renunciar, né, pode desistir de habitar o corpo que lhe está destinado? Eu acredito que sim. Né? É onde acontece, às vezes, os abortos que não Espontâneos, né? espontâneos, né? Eu acredito que seja por aí. Vamos ver o que Kardec fala aqui, ó. É definitiva a união no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo, mas, como os laços que ao corpo o prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, a criança não vinga. É bem isso que o José falou, né? Às vezes, infelizmente, o espírito desiste, né? E aí vai acabar tendo um aborto espontâneo ali, né? Oi, pai, pode falar. Oi, filha. Eu perdi uma parte aí porque estava Eu percebi. em associação com a mãe, o celular dela saiu do ar. Sim. Isso que você me falou agora me fez lembrar de fazer uma pergunta. Se o espírito pode, num dado momento, enquanto ainda não está ligado definitivamente, se ele pode renunciar e provocar o aborto espontâneo, como é que fica aquelas encarnações compulsórias, quando o espírito não quer, mas ele é obrigado a aceitar uma reencarnação? E aí ele é levado a reencarnar contra a vontade dele. Se é compulsória, às vezes ele não tem essa opção, né? Ele não tem essa opção. Porque, assim, o livre-arbítrio da gente, ele é proporcional à nossa maturidade espiritual. Então, assim, você não deixa uma criança ter livre-arbítrio. Ela não pode escolher pôr
um shortinho e uma camiseta num dia de frio como hoje, né? E sair à rua. A mãe não deixa, né? Não, senhora, você vai ter que pôr algum agasalho aqui, senão você vai ficar doente, né? É mais ou menos assim. Então, assim, se o espírito ele já tem uma certa maturidade espiritual, que ele pode ter livre-arbítrio, ele é aconselhado, né? Fala, olha, é melhor você aceitar essa encarnação. Isso vai ser bom para você, isso daqui vai ser bom para o seu progresso espiritual. Mas se ele fala, não, não quero, não quero, não quero, eles aceitam, porque esse espírito ele não está numa reencarnação compulsória, né? As reencarnações compulsórias, o espírito perde o livre-arbítrio. Ficou claro? Ficou, tá tudo bom. Beleza. Então, vamos seguir em frente aqui. E aí... Elaine, Oi. desculpe. Eu queria pedir para o José Roberto fechar o microfone. Está reverberando um pouquinho aqui, José. Obrigado. Muito bom. E aí, olha, tem algumas reflexões aqui para a gente fazer. Por quais razões o espírito renunciaria ao seu nascimento? E tem alguma consequência disso para ele, para sua futura família, né? E será que isso pode acontecer em qualquer etapa da gravidez, até no finalzinho, né? Por que será? Você gostaria de responder, mãe? Pensar com a gente aqui, ó, por quais razões o espírito renunciaria? Por que será que um espírito ele planejou uma coisa e na hora H, assim, ele desiste? Será que isso tem alguma consequência para ele? Olha, minha filha, eu confesso que eu não saberia responder essa sua pergunta, não. E deve ter alguma N razões para um espírito desistir, né? Uma coisa que já foi programada para ele renascer e de repente ele não quer mais. Deve ter alguma razão, muito, alguma razão para ele não querer, né? Mas eu, sinceramente, não saberia te explicar. Às vezes ele né, assim, olha e fala, ai, não quero, não quero conviver com esse pai, não quero conviver com essa mãe, não vou dar conta, né, porque são inimigos muito ferrenhos, ou essa prova, né, eu vou ter que nascer numa família muito pobre, ou num local muito, vai ser um local muito difícil, e o espírito pula para trás. Mas isso, como aqui, né? Não tem várias situações que as pessoas pulam para trás, né? Falam, não quero, não. Eu achei que eu fosse capaz, mas um casamento, por exemplo, né? É mais ou menos isso, né? Pensa assim, ao invés do nascimento, um casamento. Quantos casais que se casam, que estava tudo planejado para eles viverem juntos, para receberem os filhos do casamento, para evoluírem, para trabalhar, para enfrentar os problemas da vida. Quando começa o problema a aparecer, pula fora, né? Mas, assim, isso tem consequências, né? Tem consequências espirituais. Ele perde uma chance de progredir, né? Ele perde aquela chance de amadurecer, né? Porque a reencarnação, ela é uma bênção para o espírito. Os espíritos, muitas vezes, eles têm que esperar muitos anos, muitas décadas, às vezes, para conseguir reencarnar. E só reencarnando é que o espírito progride. Então, às vezes, ele fica meio estacionado ali, não consegue, porque, olha só, ele vai para o mundo espiritual, e os pais dele reencarnam, com a promessa de recebê-lo dali 20 e tantos anos. Muito que bem, ele fica esperando isso. De repente, esses pais mudam de ideia, não querem mais filhos, preferem ter um cachorro, preferem
se separar, enfim, qualquer coisa assim, que a espiritualidade respeita, né? Só que aquele espírito que era para reencarnar naquele casal, não perdeu a chance. Então, assim, tem que achar uma outra família, tem que achar uma outra circunstância. Não é simples a reencarnação, né? Os espíritos de luz, eles fazem de tudo para conseguir que a gente possa reencarnar na melhor condição possível para a nossa realidade espiritual. De tal forma que, se na hora H o espírito pula para trás, ele vai para o fim da fila de novo, né? É mais ou menos isso. Alguém gostaria de completar? José, você gostaria? Isso, faz favor, José, pode falar. Não, eu queria acrescentar o seguinte, eu acho que também existe casos, por exemplo, de a gravidez não ir até o final, e às vezes não ser uma escolha do espírito, mas é uma escolha da espiritualidade para provas dos pais. Sem dúvida, José, sem dúvida. Eu queria acrescentar. Exatamente, você tem toda a razão. A gente está aqui falando mais do espírito, mas pode ser uma provação para os pais, com certeza, porque não é nada fácil, né? Você perder um filho, perder uma gravidez, principalmente quando essa gravidez chega muito próximo do termo, né? Que você já está ali com tudo arrumadinho, com o quarto do bebê, e tudo, de repente essa criança morre intraútero. Olha que difícil isso, né? É uma grande provação, né? Oi, pai, pode falar. E essa provação para os pais também pode estar associada com uma provação para aquele espírito também. Porque não deixa de ser frustrante para o espírito se querer reencarnar, conseguir reencarnar, mas não levar adiante aquela encarnação frustrada. Não? Exatamente. Tem um livro, tem um livro que chama 50 anos depois, é um livro maravilhoso que é a continuação da história do Públio Lentulus, né? Que ele conta a história dele, que é o Emmanuel, né? O nosso querido Emmanuel, que conta aí numa prova imensa aí de humildade, né? Porque não é fácil você contar para o público uma encarnação onde você falhou, né? Mas ele conta a encarnação dele como Públio Lentulus há 2000 anos e depois conta 50 anos depois, como Nestório, que ele veio como um escravo. E nesse segundo livro, a gente conhece um espírito fenomenal, né? Assim, maravilhoso, que é Célia. E Célia tem uma série de circunstâncias, mas ela chega para ela 2 ou 3 bebês, não ao mesmo tempo, né? Chega o primeiro, que desencarna, chega o segundo, que desencarna também, e finalmente chega o terceiro, que desencarna também. E aí ela sabe, porque ela é um espírito de muita luz, e ela tem um contato muito intenso com Neio Lúcius, que é o seu avô. E o avô conta para ela que esse espírito é, na verdade, o homem que ela amou muito e que morreu, né? Antes dela ter esse primeiro bebê, né? Então, era o mesmo espírito, né? Ela amava um homem, ele morreu numa situação muito trágica, aí veio uma criança na vida dela, que ela adota como se fosse filho, que essa criança desencarna, depois vem outra que desencarna, e vem outra que desencarna. E aí, assim, ela fica muito triste, porque ela ama muito esses bebês, né, que é sempre o mesmo espírito, né, e ela pergunta para o avô, qual que é a razão disso, por que a espiritualidade faz isso, né, com ela, porque ela já era tão sozinha, né, porque ela acaba sendo
saindo da família por uma série de razões aí. E aí Neio Lúcius fala para ela assim, que aquele ser, né, apesar de naquela encarnação onde ela o conheceu, ele ser já um espírito assim bastante evoluído, mas no passado espiritual dele, ele tinha muitas coisas a resgatar. E ele precisava passar esses pedacinhos de vida para ele conseguir resgatar isso, porque no passado ele havia se suicidado muitas vezes, né? Então, assim, é algo assim, né, interessante, que às vezes a gente não sabe, nós espíritas precisamos ter muito cuidado com isso, né, porque a gente frequentemente tem um mau hábito de rapidamente julgar uma criança que morre cedo é porque foi um suicida. Não é assim, né? Ninguém está carimbado assim, né? Deus tem muitas maneiras de educar os seus filhos, né? Existem crianças que têm esse tipo de problema, como meu pai falou, né? Elas querem reencarnar e não conseguem, porque às vezes foram suicidas, às vezes causaram abortos, né? Mas existem muitos outros motivos também, né? Então, a gente não pode julgar ninguém, nós estamos aqui só estudando algumas possibilidades que a gente sabe que podem acontecer. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre isso? Oi, Benedito. Pode falar. Eu perdi um pedacinho agora, mas eu acho que a principal razão para alguém desistir da encarnação, que já esteja em curso, deve ser o medo. Uhum. Eu acho que deve ser a razão maior, Sim. porque, né? Medo de não dar conta, né? Medo de não dar conta de conviver com aqueles pais, medo de sofrer muito. Exatamente, medo de sofrer muito, entendeu? Então, eu acho que o medo deve ser uma das razões principais para a desistência. Uhum. É verdade, é verdade. Mas vamos seguir em frente aqui, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, acho que não. Vamos em frente, então. Então, isso aqui. O espírito sabe previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Quando ele vai, será que esse amor da Célia sabia que ele ia reencarnar, mas ele não ia viver muito, né? Eu acho que deve ser uma coisa que depende um pouco do nível do espírito, né? Vamos ver o que ele fala, olha, sabe-o algumas vezes, mas se nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo à prova, né? Quer dizer, às vezes ele não sabe que vai viver pouco, porque ele não era para ele viver pouco, ele está fugindo à prova. Mas se ele tinha que passar por isso, né? Ele vai ter que passar por isso, né? E às vezes independe da vontade dele. Quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Será que ele desencarna e já encarna de novo? Também não é sempre que é assim, né? Nem sempre ou é imediatamente. Faz-se mister, quer dizer, é necessário dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda a uma determinação anterior. Às vezes pode acontecer isso, né? Tudo depende da programação espiritual daquele espírito, né? Mas, às vezes, o espírito volta para o mundo espiritual
ele tem um tempo para ele se adaptar de novo ao mundo espiritual, para ele voltar na sua forma anterior a essa encarnação, porque ele está um bebezinho ali, né? Ele precisa voltar, né? Isso pode acontecer mais rápido ou menos rápido, né? E aí ele precisa pensar no que aconteceu, conversar com seus mentores, para daí ter uma outra chance, né? São muitas as possibilidades, não existe uma coisa única, né? Então, pode ser por um problema que seja uma aprovação para os pais, pode ser uma aprovação para o espírito, pode ser que seja que o espírito que tenha causado isso, pode ser que os pais tenham causado isso também, né? No livro onde André Luiz conta sobre a reencarnação do Segismundo, logo depois ele conta um caso que a mulher não queria estar grávida, ela queria curtir a vida, e ela saía e apertava a barriga, ela não foi procurar um abortamento, né, assim, uma clínica, nada, mas ela tratou tão mal a gravidez dela, que ela acabou abortando aquela criança, né, e aquele ser morreu intraútero de tanto que ela o agrediu, assim, né, fisicamente falando. Então, assim, existem várias opções, né? Cada caso é um caso diferente, né? Não, isso daqui, ó. Aí ele pergunta aqui, ó. Que consequências tem para o espírito o aborto? Nossa, agora nós vamos começar a falar de um tema que tão difícil, né? Tão difícil, que foi recentemente, foi tão conversado sobre isso, né? Eu acho que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e talvez a gente nem consiga acabar hoje, né? Mas qual que é a consequência para um espírito ser abortado, tia Florinda? Será que ele sofre? Será que ele é protegido? O que será que acontece com esse espírito que é abortado? Oi, Helene, então, eu já li um livro sobre esse assunto aí, e fala que o espírito sofre muito, e talvez ele se vingue até da mãe, porque ele queria, né, continuar a vida para ter evolução, né, e quer dizer que foi abortado, então pode ser que ele tenha até ódio da mãe, né? Com certeza, tia. E a mãe pode até morrer nesse caso de ser, né, na hora do aborto. Ele pode até se vingar dela, não é? Se ele não compreender. Exatamente. Se for um ser ainda muito primário, ele se, né, ele tem ódio da mãe, porque aquilo ele se sente assassinado, né? Sim. Ele se sente assassinado. E como qualquer ser que se sente assassinado, ele se volta contra o assassino, né? Então, existe isso sim. E existem espíritos que, obviamente, entendem, né? Que são espíritos que já têm um certo grau, né, espiritual, mas é sempre difícil, né? Não é muito bom você tá num caminho e, de repente, a coisa mudar, né? Muda tudo para trás, né? Então, É muito difícil, né? E ele precisa procurar outra oportunidade? Precisa procurar outra oportunidade, porque aquela oportunidade para ele acabou, né? Ele perdeu. Se acaso essa mãe não queira mais, ele procura outra família? Outra família, ele vai procurar, porque veja assim, a evolução é uma lei. Se aquele espírito estava designado para aquela pessoa, né? Para aquele casal, para aquela mulher, e ele é abortado, ele tem que procurar
a sua evolução numa outra coisa, porque, veja, em Deus, todos nós somos irmãos, né? Então, assim, existem as famílias espirituais? Existem, mas existem também situações onde, olha, não deu certo com essa pessoa, mas tem lá um casal que deseja muito um filho, você aceitaria nascer naquela família? Claro, aceito, né? Sabe, você vai criar um vínculo com aquela pessoa, né? Isso existe também, né? Seres que não têm, assim, uma afinidade extrema, assim, não é que não estava naquela família há 1.000, 2.000, 5.000 anos, né? Começou aquele laço naquele momento, porque aquela família que ele deveria reencarnar o abortou, mas ele precisa nascer, ele precisa continuar a evolução espiritual dele, né? Então, isso acaba fazendo com que uma outra família seja designada, né? Mas é sempre difícil para o espírito esse momento, né? Obrigada. Então, é isso que ele fala aqui. Deixa eu pegar aqui, para a gente voltar aqui para o slide. Então, olha, que consequências tem para o espírito o aborto é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar, né? Recomeçar ou naquela família ou em outra, ele perdeu aquela chance, né? Se ele é um espírito compreensivo, ele vai entender as razões que levaram aquela família, aquela mulher a praticar o aborto. Se ele não entender, ele pode se virar contra a mãe, né? Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E aí, é um crime ou não é um crime? Difícil isso, né? O que você acha, José? Se formos considerar a lei humana, é diversa a situação, né? Vai depender de cada povo. Isso aí é muito diverso. Por isso que falar de aborto é complexo. Então, qual que são as leis brasileiras? Qual que são as leis lá da África do Sul? Qual que são as leis da Índia? Qual que são as leis do Japão? Isso eu estou falando em termo humano aqui, entre nós, né? Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Se nós for colocar essa pergunta espiritual, no sentido espiritual, né? É lógico que seria um crime espiritual. Em todas as circunstâncias. Eu considero que qualquer circunstância, o aborto é um crime espiritual. Agora, existem várias nuances da lei, que às vezes às vezes não é a lei humana, né? Isso é muito difícil, eu não consigo dar uma resposta. Eu queria ver a resposta dos espíritos. Como que é isso, Benedito? É um crime ou não é um crime o aborto? Desculpe, você podia repetir a pergunta, bem? O aborto, ele deveria ou não ser um crime? Aos olhos da lei dos homens? Vamos considerar da lei dos homens e da lei de Deus. Uhum. É uma pergunta difícil, não? Isso, né? Bem difícil mesmo. É um assunto que É um não é assunto fácil, né? delicado. Delicado. Mas nós estamos discutindo agora na nossa reunião das 3 da tarde a questão do erro, se o erro é humano ou não, e a punição e tudo, né? Eu acho que interromper uma gravidez é um erro, né? Acho que não se deve fazer isso e certamente há consequências. Mas chamar de crime
Aí, esse foi um dos pontos que eu levantei, né? Crime, punição, acho que são palavras pouco adequadas quando a gente considera a bondade de Deus, né? Mas ele, inclusive, levantou essa questão. Poxa, mas se Deus, que é bom, não pune ninguém, por que que nós vamos punir, né? Então, eu acho que é um termo que está alinhado com uma maturidade ainda pequena das pessoas. Então, tem que punir essa pessoa. Isso aqui é um crime, vai para a cadeia, etc., né? Então, eu tenho uma ressalva em relação a esses termos. Mas eu acho que tudo tem consequências, né? E uma pessoa que faça uma coisa dessas, ela precisa evoluir, precisa crescer, não é? E terá oportunidades a partir desta decisão, né? Ela vai se responsabilizar pelos seus atos e a gente espera que ela aproveite essa oportunidade para evoluir. Então, eu não acho que seja necessariamente, eu não usaria essa palavra crime, mas eu acho que é uma atitude muito séria, com consequências, mas dentro da bondade de Deus, né, essa pessoa terá a sua oportunidade de refletir, de se arrepender e de crescer como ser humano a partir disto. Certo. Oi, tia Florinda, o que a senhora gostaria de falar, querida? Eu acho que essa pessoa que quis o aborto, eu acho que ela... se ela tiver amor assim, procurar outros meios de cuidar com as crianças, como falo, o amor cobre a multidão de pecados, né? Ela teria que trabalhar assim, olhando crianças, né? Numa creche ou num hospital, para esse amor cobrir o pecado dela. Daí acho que Deus salvaria essa pessoa. Entendi. Eu acho assim. E você, pai? Você acha que como que nós espíritas deveríamos ver essa questão do aborto? Pai? Abra o seu microfone. Acho que ele não está conseguindo ver. Você quer abrir e falar, mãe? Repita a pergunta, por favor. Como que nós espíritas devemos ver a questão do aborto? Porque foi muito falada recentemente, né? Uma coisa muito sensível, né? Muito difícil de conversar sobre isso. Olha, eu não vejo assim muita dificuldade em entender isso. Os próprios mandamentos, os 10 mandamentos, não está escrito bem claro lá, não matar. E quando você comete um aborto, você está matando. Quer dizer, você está indo contra uma lei de Deus, né? Tem alguma razão para a pessoa estar esperando aquele filho, aquele espírito. E, de repente, a mãe vai e comete o aborto. Ela está assassinando o próprio filho, o que é pior ainda. Eu acho o aborto, não, lógico que não é esse aborto que é feito, esse tal aborto terapêutico, que a mãe corre risco de vida, aí é outra coisa, né? Não vai sacrificar uma vida que já existe, se a mãe for morrer, ficar grávida por um ser que ainda não nasceu. Então, aí justifica plenamente o aborto. Mas, caso contrário, na meu modo de ver, é um crime, sim. E está bem claro isso nas leis de Deus, não matar. E se essa gravidez foi resultante de um estupro? Mesmo assim, mesmo sendo resultante de um estupro,
eu acho que não se deve, porque o espírito que está ali deve ter alguma razão para ter. é, é, Como que eu digo? Deve ter alguma razão por aquele espírito ter sido concebido através de um estupro. Tem alguma razão, sempre há uma razão, né? Até porque a gente não sabe as razões espirituais para que determinado espírito seja concebido através de um estupro. Então, Sim. em qualquer das hipóteses, eu acho errado fazer o aborto. Tem que ter fé em Deus, confiar, porque alguma razão atrás disso deve haver. E aí, veja bem, mas aí no caso da mãe estar doente e não poder conceber e poder morrer, não seria mais ou menos a mesma coisa? Quer dizer, tem alguma razão pela qual ela corre o risco de vida, né? Então, não seria assim também, igualmente, pelo seu raciocínio, né? Não seria igualmente ruim, né? Falar assim, olha, eu vou tirar uma vida porque eu escolho a minha vida ao invés da sua. Mas existe uma razão pela qual eu estou doente, né? Não é? É difícil, Exatamente, né? deve haver alguma razão. E se a mãe, então, for daquelas mulheres assim, bem evoluídas espiritualmente, ela vai dizer assim: olha, Deus sabe o que faz. Eu vou Sei, confiar em Deus e eu vou ter esse filho. Aí sei. ela tem o filho e não acontece nada com ela, não acontece nada com a criança. A mesma Ou ela coisa. desencarna e sabe que a vida continua e que ela vai continuar vivendo, Exatamente, exato. né? Então, é assim que eu penso. Eu acho que, em hipótese alguma, não há justificativa, a não ser no caso que até essa pergunta já foi feita para os espíritos e eles responderam. No caso em que a mãe corre risco, né, de perder a vida, então é preferível que se sacrifique um ser que ainda não nasceu a um ser que já existe. Isso é uma Sim. resposta dada por um espírito. É. Entendeu? Concordo plenamente com a tua mãe, Helene. E o Zezé, você gostaria de dar sua opinião também sobre isso? Quem é eu, você fala? A Zezé. Ah, bom. A senhora já deu, né? A senhora falou. Boa noite, gente. Oi, Eu querida. prefiro hoje ficar só ouvindo mesmo, É difícil, né? na escuta, é muito complicado, É né? muito complicado. José, pode falar. Olha, essa resposta que o Espírito dá na pergunta da Dona Lourdes, ele também não diz que é para fazer uma coisa ou outra, né? É preferível. É preferível. Então, pode estar na escolha da mãe. Sim, sim. Pai, você gostaria de falar, de entrar nessa conversa? Você tá com o seu telefone desligado? Espírito, viu? É. Não, tá ligado agora. Tá me ouvindo? Tá Agora me sim, ouvindo? agora sim. O que Ah, que você acha? eu Nós acho estamos te muito ouvindo, pode difícil, falar. tá? Eu acho muito difícil a gente definir uma coisa assim. Isso é uma coisa muito séria, que a mãe e o pai têm que... Tá falhando a sua ligação, pai. Tá falhando. A gente não está conseguindo te ouvir. Se você puder mudar de lugar e para um lugar melhor para falar, porque tá falhando, a sua internet acho que não está boa aí no ponto que você está. Bom, até meu pai conseguir melhorar a internet dele, eu vou dar a minha opinião, que é a minha opinião, não estou falando que eu sou dona da verdade, não, é a minha opinião, baseada em coisas que eu tenho refletido. Eu acho assim que a gente não pode nunca
julgar as pessoas, né? Quem somos nós para julgar alguém, né? Mas a gente sabe, como espírita, isso que nós falamos aí, que o espírito, ele está ali buscando uma chance de reencarnar desde o início, né? Desde o primeiro momento da concepção, ele está buscando essa chance, né? E assim, se é um ser que tem uma célula, ou se tem 10, ou se tem 1 bilhão, né? Ele é um ser já, né? Eu acho assim, muito difícil, até do ponto de vista biológico, a gente definir com quantas semanas que aquele ser pode ser tirado daquele caminho que vai dar um bebê e quanto antes disso, quanto que é válido, né? Então, assim, eu acho que do ponto de vista espiritual, desde que a concepção se efetive, não é uma coisa boa para o espírito ser tirado desse caminho, porque é um caminho que ele precisa disso, né? Mas eu acho, assim, que existem situações muito difíceis, muito complexas, e que a gente não está no lugar da pessoa para julgar, né? Então, eu lembro, por exemplo, de uma coisa de Emmanuel que eu li, por ocasião de quando o divórcio foi aprovado aqui no Brasil, né? Que também foi uma discussão muito difícil, né? Porque muitas pessoas eram contra o divórcio, né? Porque o casamento, ele tem que ser para a vida inteira, o casamento, naquela época, se falava isso, teve muita gente que foi contra o divórcio, e depois o divórcio, ele foi implantado aqui no Brasil, né? Então, imagina, assim, um casal que saia do mundo espiritual com o compromisso de se unir, né? Mas que no decorrer da sua vida percebe que não consegue conviver, olha, seria o ideal que eles convivessem. Eles ficariam muito, né? Seria um passo grande na escala evolutiva deles, né? Na evolução espiritual deles, se eles conseguissem conviver. Mas é melhor que eles se separem do que eles se matem, do que eles aumentem os seus débitos. Olha, deixa para uma outra encarnação, paciência, você não conseguiu agora, né? Então, eu acho, assim, que certos casos são tão complicados, né? Um caso de um estupro, por exemplo, né? De uma criança que com 13 anos engravida, que ela não sabe nem o que está acontecendo na vida dela, né? Eu concordo com isso, a gente tem que pensar naquele espírito que por algum motivo reencarnou ali, né? Ou reencarnou, não, ele está sendo gerado ali, né? Existe um motivo espiritual, existe alguma coisa, porém, eu não acho, assim, que a gente deva responder por uma coisa que a gente não está lá no corpo dessa pessoa, convivendo com aquilo que ela está convivendo, né? Pode ser que naquele momento esse crime que foi cometido, né, o estupro numa criança, tenha sido algo assim tão difícil para aquela criança e para aquela família suportar, que é mais ou menos, mãe, como o caso de uma mulher que tem, né, assim, que tem que optar entre a vida dela e a vida do bebê, né? Pode ser que o sentimento seja mais ou menos a mesma coisa, né? Olha, se eu vou ter que optar entre a minha filha de 13 anos, que foi estuprada, que está grávida, né? Vou ter que optar entre ela e esse bebê que está vindo aí fruto de um crime, de uma violência tão grande, né? Eu, assim, Elaine, eu não acho correto a mulher fazer aborto quando ela tem condições de receber essa criança, vamos dizer assim, né? Ela engravidou sem querer e ela vai lá e aborta. Eu acho que isso, transformar o aborto num método de contracepção,
de natalidade, de controle de natalidade, né? Não é nem contracepção, método de natalidade, eu, Elaine, não acho correto. Eu acho que desde o momento que tem um ser ali, ele é um ser que merece viver, né? Mas eu acho que tem casos muito específicos, né? Esse caso do estupro, principalmente estupro de menores, né? De adolescentes, de crianças, é algo muito, muito difícil, né? Então, assim, o que eu fico pensando é assim, o fato de existir uma lei protegendo mulheres que sofreram esse tipo de violência, né? O fato de existir uma lei não significa que ela precise usar essa lei. Vamos supor, né, que se essa pessoa ela for tão evoluída, né, essa família for tão evoluída, que fale assim, olha, apesar de ter acontecido isso, nós não queremos abortar, porque nós queremos receber essa criança que é fruto de um estupro, que é fruto de uma violência, mas nós vamos transformar essa experiência numa experiência de vida para todos nós aqui, vamos cuidar dessa criança, nossa, maravilha. O fato de ter a lei não significa que ela precise usar a lei, né? Mas eu acho que, assim, na maioria dos casos, imagina como é difícil depois para essa pessoa, de repente, assim, ela vai sofrer tanto, vai se aniquilar tanto do ponto de vista pessoal, que talvez seja como se ela estivesse morrendo, né? Em vida aqui, né? Talvez aconteça coisas piores para ela, né? Então, essa é a minha opinião pessoal, né? Mas eu não sei se alguém gostaria ainda de conversar alguma outra coisa sobre isso, mas a gente vai voltar nesse ponto a semana que vem. Esse assunto está longe de terminar, né? Então, eu vou abrir rapidamente a palavra aí para vocês encerrarem com uma, duas palavras, aí, uma, duas frases sobre o que vocês acham disso, e vou convidar vocês, e vou convidar todo mundo que está nos ouvindo aqui pela internet também, para participar de mais uma rodada de debates, porque é importante nós espíritas nos posicionarmos, né? Eu acho que é importante. Benedito, você gostaria de falar mais alguma coisa? Gostaria, mas vamos deixar para a semana que vem por conta do horário. Tá certo. Tia Florinda, a senhora gostaria de rapidamente falar mais alguma coisa ou melhor deixar para a semana que vem? Vamos pensar um pouquinho. Eu digo que o amor cobre a multidão de pecados, como você disse. Isso mesmo. Né? Ela ficou com débito, mas ela, oferecendo o amor dela para cuidar de crianças, de outras pessoas assim, ela vai ganhar com isso. Isso bom, aí. Agradeço, Elaine. Nossa, adorei a aula de hoje. É difícil, né? É um assunto bem espinhoso. José, o que você acha? Você quer dar mais uma, assim, fazer alguma conclusão para hoje? Não, embora o tempo, igual o doutor Benedito falou, mas só rapidinho aqui é o seguinte, olha, vamos dizer, no nosso grupo aqui tem quantas mulheres? 1, 2, 3, 4 mulheres, né? Hoje nós somos espíritas, embora que aqui tenha pessoas que nasceu espíritas há muito, já desde de criança. Mas vamos dizer que tenha entre nós uma pessoa que fez um aborto e ainda não era espírita, e não tem esses conhecimentos que a gente tem hoje. Então, eu acho que também, nesse caso, a falta do conhecimento talvez não culpe tanta gente. Sim. Agora, quando nós temos o conhecimento, aí a culpa se torna maior. Né? Exatamente. Somente muito, isso. Muito, muito legal isso, José. Parabéns. Pai, você já consegue falar? Será que a sua internet já está melhor aí? Opa! Viu agora? Está ouvindo? Agora sim. Tá. Olha, eu continuo dizendo, é uma coisa muito difícil para a gente opinar.
somente quem está passando por um problema, seja qual for, aborto ou qualquer outro problema, é que tem a condição de refletir e dizer eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Aí vai responder pelo que faz, pura e simplesmente. Mas a decisão é sempre da pessoa que está sofrendo. A gente decidir pelo problema dos outros é muito complicado. Sim. Tá bom? É o que eu penso. Não dá para julgar, né? A gente não deve julgar nunca, né? A gente deve simplesmente meditar, assim, e pensar, assim, como cidadãos, o que a gente pensa, né? Mas não como juízes, né? Você está certíssimo. Muito bom. Lulu, você quer ainda falar mais alguma coisa? Não, filha, tá. Não quero falar mais nada, nós já estamos estourando aqui no horário, né? Isso. Um abração Zezé, a todos. obrigada. Será que você pode fazer uma prece para a gente, querida? Um Pai Nosso só? Acho que a Zezé não está conseguindo abrir o microfone dela, mas eu vou encerrar, então, agradecendo muito aos nossos guias e protetores, agradecendo a todos vocês que participaram aqui e pedindo a Jesus que nos ilumine muito e que possa nos orientar sempre qual o melhor caminho a seguir, porque nem sempre é fácil, Jesus. Nós estamos num mundo ainda cheio de dores, de problemas, de expiações, de provas, e nós precisamos tanto ainda do seu apoio, da sua luz, que nós possamos sempre seguir seus passos. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada, então, e a gente conversa, nós vamos continuar esse assunto a semana que vem. Feliz Não semana percam. para todos. Boa noite a Muito todos. obrigada. Boa noite. Boa noite. Até mais. Tchau, Até tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.